ele é um exemplo. Eu creio que nunca passou na Terra um político como ele, e eu acho que não haverá outro no nível dele. O nível de resiliência, de vontade de fazer, da espontaneidade, a forma de se expressar. Porque, a bem da verdade, a sociedade é hipócrita, né? Ela quer que o político seja verdadeiro, mas se ele falar a verdade, ela não suporta, ela não está pronta para ouvir. E o Bolsonaro foi muito mal compreendido com isso. Então, o repórter, já sabedor que ele era dessa forma, então dava aquela cutucada e ele respondia à altura. Então, político igual ele, no fim, eu aprendi a confiar. Tem algumas atitudes que ele tomava que eu não entendia muito bem. Eu pensei, mas qual o grau de informação que eu tenho? Ele tem as informações, então ele sabe que ele está agindo daquele jeito. Se ele pudesse agir melhor ou diferente, com certeza ele faria. Então, assim, eu sou admirador do trabalho do Bolsonaro. Creio que ele poderia ter feito até de forma mais pesada um pouco o que ele pregava, só que eu sei também das dificuldades, ele deve não ter feito em razão de dificuldades que ele teve para conseguir implantar as políticas públicas que ele pretendia. Uma delas, a questão da segurança pública. E tantas outras de benefícios que ele trouxe para a sociedade, não conseguiu ampliar em razão da falta de apoio, do problema da política, do sistema muito forte, do STF totalmente, eu diria até corrupto, né? Antigamente eu poderia dizer que ele estava longe da justiça, do que é justiça. Hoje já pode dizer que grande parte dos ministros do STF são corruptos. Exemplo disso está lá. O Toffoli tem o Tayayá, tem um resort com sócios do esquema do Vorcado. O Alexandre de Moraes, que para mim é a encarnação do demônio, ele é corrupto, é um corrupto puro, nato, psicopata. O cara agride pessoas, condena senhorinhas, só não condena criança até hoje, porque a lei não permite mesmo. Se bem que ele não olha para a lei, né? Não é de duvidar nadinha que ele não vai condenar daqui a pouco um menino de 12, 13 anos aí, dizendo que ele pode. Então, assim, o judiciário está apodrecido e ele teve que peitar um judiciário desse nível, que é o Alexandre de Moraes. No fim, onde o cara está? Preso injustamente por crimes que não cometeu. E por que eu admiro esse cara? Porque sequer de corrupção os caras têm coragem de condenar, de acusar, melhor dizendo. E quando acusam, cai por terra, já que todos os inquéritos de corrupção contra o Bolsonaro, o caso de joias, já foi arquivado faz hora. Tem até importunação de baleia, né? Os caras tentavam pegar o cara de qualquer forma. Então, assim, ele é um exemplo, eu acho, de político. E todo político, quando começa, se tiver uma escola dentro, junto com o cara, ou observando um cara como o Bolsonaro, eu acho que ele está no caminho certo, tem tudo para fazer uma boa carreira. Eu até faço alguns comentários quando alguém tenta falar, mas coloca o Zema como candidato a presidente, coloca o Caiado, o Zema eu acho que seria melhor, agora vai colocar o filho. Aí eu falo, não, isso é injustiça. O Bolsonaro vem militando uma causa há 30 anos, lutando, brigando, desbravando sozinho. Agora que ele chegou a um ponto de poder indicar os seus para ser presidente, para estar ali, pessoas da família, a gente vai entregar na mão de um cara que apareceu ontem, que começou agora, que veio batendo no Alexandre de Moraes há uma semana atrás. Eu falei, não, isso aí nós devemos isso ao Bolsonaro. Ele foi que abriu nossos olhos para enxergar o que é política. Nos fez se interessar por política, nos mostrou o que era política esquerda-direita. Antes a gente ficava naquele teatro das tesouras ali, achando que o PSDB, olha só, o PSDB era a direita brasileira. O Fernando Henrique era a direita brasileira. O cara é claro que é de esquerda, tanto é que na última eleição ficou a favor do Lula, pediu voto pro Lula. Então, assim, essa é a nossa direita. Apareceu o Bolsonaro, que foi ali um pouco depois, ou até foi parceiro do Enéas na Câmara dos Deputados, na Câmara Federal, e mostrou pra gente, nos fez acordar. Eu lembro que em 2016 eu já estava influenciado pela essa política do Bolsonaro, dessa forma de direita de agir, e comecei a acompanhar o Donald Trump também, o presidente dos Estados Unidos. E passei a noite, a madrugada, para esperar o resultado das eleições lá, americanas de 2016, quando o Donald Trump ganhou da Hillary Clinton. Eu já fiquei feliz ali pra caramba, falei, o próximo vai ser o Bolsonaro aqui no Brasil, e em algum momento eu consegui abrir o peito e falar que eu era bolsonarista. Eu sou hoje uma pessoa de Machadinho que primeiro colocou um adesivo de Bolsonaro num carro. Eu tive coragem de falar, não, esse cara aí tá falando a verdade, tá falando o que eu penso. Parecia que era meio histriônico, motivo de vergonha, e não era. Então hoje eu admiro ele por ter navegado tanto tempo sozinho, até mostrar para as pessoas, dar um gostinho do que é ter liberdade, o que é ter um cara honesto na presidência. Para mim,